Depois da expulsão, os pênaltis, claro, poderiam dar qualquer resultado, mas o São Paulo não conseguiu jogar e cai na Copa do Brasil, Renan. Primeiro que eu concordo com o Gabriel, é inexplicável os três primeiros jogadores a baterem o pênalti. É óbvio que a gente vai analisar tudo que é o contexto do jogo, o jogo condicionado pela arbitragem desde o começo e não só com a expulsão, com critérios mal estabelecidos para as duas equipes. A arbitragem péssima, VAR péssimo, tudo errado para o São Paulo hoje. Agora, os pênaltis também a gente deve analisar friamente. O Jandrei, nos pênaltis que tentou defender, caiu os três para o mesmo lado. E os três que bateram, inclusive ele, bateram muito mal. Decisão errada, na minha opinião. Aí eu não sei se a decisão é do treinador, se eles lá que se definem quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que seria o quinto, mas decisões erradas. Mas repito o que eu falei já anteriormente. Hoje não é dia de ter entrevista. O Marcos Antônio está dando entrevista, ele não deveria estar aí agora. Ele não deveria estar aí agora. O treinador de São Paulo, Hernan Crespo, ele não tem que falar hoje. Ele não tem que dar entrevista. Ele não tem que estar ali. O Marcos Antônio não tem que estar ali. O presidente do São Paulo, o Belmonte, o Rui Costa, o Chapecó, não sei quem. Alguém tem que ir lá hoje à imprensa e falar o que deve ser falado. Descer a porrada nessa merda que é a arbitragem no Brasil. Na comissão de arbitragem da CBF. Na CBF. O São Paulo, mais uma vez, é assaltado. O São Paulo, mais uma vez, é roubado em decisão. Foi no Paulista, agora, mais uma vez prejudicado. Isso vale muito dinheiro. Uma passagem de fase vale muito dinheiro. Certo? Então, é o presidente que tem que estar ali hoje. Eu vou me decepcionar muito se o Crespo for dar uma entrevista hoje ou algum jogador falar hoje. Muito bem, Ricardo Senna, vamos para o nosso pré-jogo. São Paulo eliminado na Copa do Brasil. O Atlético, claro, comemora. São Paulo faltou bola, reclamações vão acontecer, mas cai muito cedo na Copa do Brasil, Ricardão. Pois é, Fernandão, Renan, torcedores aí que estão conosco aqui na nossa live, né? Aliás, obrigado a todos que ficaram aqui conosco. É muito difícil, né, a gente querer ter racionalidade nessa hora, mas aí a gente tenta respirar um pouco mais fundo, pensar em todos os pontos aí que levaram a essa eliminação do São Paulo para um time da Série B, né? Acho que vale a gente comentar que desde o começo, desde o jogo de ida, né, São Paulo que não fez um jogo ruim no Morumbi, não soube fazer um placar mais amplo para ir mais tranquilo para o jogo de hoje. Toma um gol lá no fim do jogo que, entre outros, teve culpa de Jandrei, de Enzo Dias, de defesa ali, que vacilou em tomar um gol de um time da Série B no jogo de ida no Morumbi. Então já começou ali a coisa errada. São Paulo entrou mais frio, estava disperso e tal, achou que ia eliminar fácil ali o time do Atlético, talvez, e em casa não soube fazer um placar maior. Beleza, capítulo 1. Agora para o jogo de hoje, a gente tem que falar de todos os pontos, né? Tanto da arbitragem como a parte que cabe a jogadores e também ao Crespo, que teve erro aí também, né, na minha opinião, né, e a gente vai comentar um pouquinho aqui, daqui a pouco tem o pós-jogo com o Léo e com o Matheus. Na minha visão, eu acho que teve o seguinte, a arbitragem, principal ponto do jogo de hoje, que ajudou muito esse placar, ajudou muito o Atlético passar, e eu falei algumas vezes aqui, me lembrando de São Paulo e Vélez no Morumbi 94, a sensação é a mesma, sabe? Faltas pequenas sendo alteradas, critérios valendo só para um lado e não para o outro, cartões que eram para ser dados para os dois times ali, davam só para um. Então esse árbitro aí teve um comportamento muito estranho no jogo de hoje, né? Que é o máximo que eu posso falar aqui hoje. Mas assim, teve um comportamento muito estranho. Então desde o início do jogo, dando um amarelo exagerado para o Bobadilha. Então a arbitragem tem muito aí nesse resultado do jogo de hoje. Beleza, isso é um ponto. Acho que a gente ainda vai discutir isso por muito tempo. No time do São Paulo, eu acho que assim, muitos jogadores foram guerreiros, jogando desde o começo do jogo com um a menos, tendo que correr por dois ali. Cara, não dá nem para falar que os caras não correram, que não deram a vida, que não deram sangue, seria muito injusto dizer. Agora teve algumas falhas aí. Para mim, teve uma questão aí do Crespo, que acho que nas alterações, quando ele tira a principal válvula de escape do time do São Paulo, que era o Ferreirinha,
você mata qualquer tipo de contra-ataque ou de esperança de saída para o ataque do time do São Paulo. Naquele momento, o Renan tinha falado, a gente estava conversando aqui em off também com o Fernando e tudo, que talvez fosse o caso de tirar o Luciano e deixar o Ferreirinha, que estava conseguindo fazer aquela preocupação, mesmo que pequena, para a zaga do Atlético, porque o Atlético não levava perigo para o São Paulo. O Atlético tinha superioridade numérica, mas não levava perigo. E aí o São Paulo não conseguia sair para o ataque. A partir daquela substituição, o São Paulo ficou totalmente acuado no campo de defesa e chamou o Atlético para cima. Então, tudo que o Atlético não fez no jogo inteiro, passou a fazer a partir daquela substituição. Para mim, o Crespo errou ali, né? E aí, é o que eu sempre falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você tomar soco no corner ali, uma hora vai entrar um soco e você vai tomar o nocaute. E foi o que aconteceu. Num lance ali, a bola desvia, tudo bem, mas o Jandrei também, né? A gente não tem aquela plena confiança, toma o gol. E aí o São Paulo não teve nem força, não teve nem condição de tentar ir pro ataque, porque não tinha como, não tinha quantidade numérica e não tinha uma peça para fazer isso. O São Paulo ficou acuado até o fim do jogo e tentou sobreviver até levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis, é um pouco do que já foi falado, que eu não vou ser redundante. As escolhas, eu não sei se esses jogadores são os melhores para bater pênalti, pelo que mostraram aqui não, né? E ainda vai o Jandrei para bater um pênalti, para coroar talvez até um momento que eu acho que todo torcedor são paulino vai personificar no Jandrei essa derrota de hoje, embora eu acho que tenha todos esses agentes de culpa aí. A arbitragem, a alteração do Crespo, que não foi feliz, eu acho, e o Jandrei também, acaba sendo um dos personagens dessa derrota, né? Então, até, Renan, eu queria que você complementasse um pouquinho para a gente poder fazer mais uma análise com o Fernando aqui também, sem aquele calor da narração do jogo, podendo comentar, né, Renan? Que daria para acrescentar? Porque hoje agora a gente fica aqui nos minutos finais do jogo putos por conta dos pênaltis do jeito que foram batidos, mas também teve todos esses pontos de arbitragem, alterações e o São Paulo chamar o Atlético, né? Foi agora analisando de uma forma mais fria, mas Senna, não menos revoltado, cara. Porque uma partida de futebol hoje, a intensidade que é jogada uma partida de futebol hoje, você tá com um jogador a menos desde os 5 minutos de jogo, né? Então tudo que foi preparado, eu não lembro se o Rodriguinho tocou na bola, por exemplo. Nem encostou. Nem encostou na bola. Então tudo que foi preparado, tudo que foi trabalhado, tantas horas de sacrifício, mostrando vídeo, e com preleção, e com isso e aquilo, é jogado no lixo, mas não por... os caras saíram cara a cara, eu tive que matar a jogada. Não foi isso, cara. Não foi isso. Eu tô falando muito agora, Senna. Você me desculpa, cara, ser repetitivo, mas eu tô falando agora como um ex-jogador de futebol, cara. Eu estaria revoltado agora no vestiário, entendeu? Hoje é caso de um elenco que eu joguei no São Paulo, cara, de ter muita confusão no vestiário, cara, de dar muito problema no vestiário, de nem eu querer sair para pegar o juiz dentro do vestiário dele, cara. É um negócio, assim, absurdo que aconteceu hoje. Esse negócio é muito relevante, a gente não pode... esquecer isso daí. Isso passa muito pela diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo tem que bater pesado nisso, cara. Tem que bater pesado nisso. Não pode passar despercebido uma situação dessa, mais uma vez, certo? Com relação... ficaria claro que o São Paulo sofreria uma pressão em algum momento do jogo. Na minha opinião, até demorou para sofrer. O primeiro tempo foi até tranquilo. O São Paulo sofreu pouquíssimo. Não teve quase chance nenhuma de jogo. Quando o juiz mais uma vez erra e dá 10 minutos de acréscimo, aí que começou, sem muita organização, mas um pouco de pressão. Bolas paradas, escanteio, falta lateral, cruzamentos, mas nada muito criativo, nada com muita organização por parte do Atlético. No segundo tempo muda. Quando o treinador deles faz a alteração, tira o lateral esquerdo, né, que tá jogando lateral esquerdo, me lembra o nome dele, Fernandão? Para colocar o Leozinho, o Derek, para colocar o Leozinho, né? Aí passa lá o Mendonça pro lado de lá, aí eles ficam muito mais ofensivos e organizados, aí de uma forma mais organizada. E pressiona o São Paulo. O São Paulo não consegue ter o mesmo controle que teve no primeiro tempo. E mais do que isso, é mantido o Luciano e o Ferreirinha que não conseguiam ajudar na marcação, não conseguiam reter a bola e não conseguiam puxar contra-ataque.
né? É nesse momento que eu falo, o ideal seria colocar o Pablo Maia, mas eu não teria tirado o Ferreirinha, e sim o Luciano. Porque você precisa, quando você tem um jogador a menos, você precisa de uma válvula de escape. Você precisa de um jogador de velocidade para atacar a última linha, para levar um pouco de perigo para o adversário. Você consegue controlar o meio de campo, como até estava conseguindo, e depois puxar o contra-ataque. E não foi o que aconteceu, de fato, né? Então, e a situação dos pênaltis, que eu já falei aqui, 3 pênaltis pessimamente batidos, todos fracos na mão do goleiro, né? Não foi, foi lá no canto, que bela defesa do Santos. Eu sei, eu conheço o Santos, é um ótimo pegador de pênaltis, é um ótimo goleiro, ótimo pegador de pênaltis, mas não foi o caso. Foi muito mais erros por parte dos jogadores do São Paulo, e o Jandrei, os 3 pulou no mesmo canto, e os 3 jogadores do Atlético empurraram para o canto contrário. Portanto, Senna, assim, a análise ela é muito ampla e difícil de ser feita, eu vou ser muito sincero, sem esquecer o clubismo, sem esquecer a paixão e levando um pouco para a questão do ex-jogador, cara, o que eu estaria sentindo nesse momento, porque os jogadores de São Paulo todos sabem o que aconteceu. No intervalo eles já sabiam. Ou, possivelmente ali na hora do jogo, ali no banco, alguém já tinha visto e falado, ó, não foi, não é isso. Cara, você imagina a revolta dos jogadores. Então, a análise, peço desculpas pro nosso telespectador do Arquibancada Tricolor, mas a minha análise hoje ela tá muito mais passional do que racional.